Olá, muchachos, como estão? Então, vamos hoje começar a nossa aulinha falando de verbo. Hoje, vamos passar esses 3 blocos vendo alguns tipos dos verbos desde o início e vamos continuar depois também. Então, hoje nós vamos ver o presente e pretérito perfeito composto. Aqui do ladinho, eu coloquei vários verbos. Todos esses verbos estão no infinitivo. Porque eles terminam em ar, er ou ir. Então, você vai saber que ele está no infinitivo se ele tiver exatamente essas terminações. Então, a gente tem que lembrar que eu tenho verbos no infinitivo, quando eles terminam em ar, er, ir, e eu tenho verbos regulares e irregulares. E a gente vai conseguir ver qual a diferença entre um e outro. Como que na conjugação isso vai mudar. E como isso vai te ajudar na hora da prova. Quando você for lá observar o texto, você vai perceber o que tem ali naquele texto, se é um verbo regular ou irregular, e por que ele está assim. Na hora de responder as questões, faz bastante diferença. Beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos começar com presente de indicativo. Sirve para expressar una acción que se realiza en el momento que se habla. Então, se eu estou falando de presente, eu estou falando exatamente no momento que eu estou falando. Então, o agora, o aqui é o presente. Então, eu vou usar verbos nesse tempo verbal. Beleza? Outra coisa. Se pode emplear também com a ideia de um presente histórico ou para hechos habituales. Então, se eu estou falando algo frequente, se é algo que eu faço com frequência, eu vou usar o verbo conjugado no presente do indicativo. Beleza? Vamos ver alguns exemplos. Estou buscando personas calificadas para o emprego. Então, eu estou buscando algumas pessoas que sejam qualificadas para o emprego. Então, eu estou aqui, ó. Estou é um verbo no presente. Buscando está no gerúndio. E ele dá essa ideia de presente histórico. Por quê? Por que dá essa ideia? Porque eu estou buscando. Então, é algo que eu ainda estou procurando. Eu não sei exatamente quem é essa pessoa. Sim? Bem, outro exemplo. Carmen passeia com sua madre todos os dias. Ó, o hecho habitual, todos os dias. Então, se ela faz isso todos os dias, eu vou usar o verbo no presente, passeia. Nos despertamos temprano. Temprano significa cedo. E nos despertamos, vamos ver daqui a pouquinho, que é o verbo despertar-se. Eu vou mostrar já como a gente conjuga um verbo com esse SE no final. Beleza? Então, aqui, eu botei algum exemplo para você perceber o que é um verbo no presente do indicativo. Quando eu uso esse verbo, quando eu vou usar o presente. Agora, a gente vai ver como a gente conjuga os verbos. Primeiro, pensando nos regulares. Depois, a gente vai pensar nos irregulares. Beleza? Então, vamos lá. Presente de indicativo regular. Então, eu tenho primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Então, se eu tenho a primeira conjugação, são verbos terminados em AR. Segunda conjugação são verbos terminados em ER. Terceira conjugação são verbos terminados em IR. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso saber. Quais são as conjugações, quais são as terminações. Quando eu vejo isso, eu botei um esqueminha para vocês. Por quê? Todos os verbos terminados em AR vão ter essa terminação. Então, vocês precisam fixar nisso. Eu botei aquela tabelinha para ajudar. Então, todos os verbos que você for conjugar, que ele seja regular, você vai terminar com aquilo. Você vai tirar o finalzinho AR e vai colocar igualzinho. Quer ver? Vamos ver, vem cá. Vamos pensar que eu coloquei o verbo amar. Eu vou tirar essa partezinha aqui, ó, esconder, e vou lá. Yo, que é a primeira pessoa, amo. Tu amas. Ele ama. Nosotros amamos. Vosotros amais. Ellos amam. Então, assim você vai conjugar quando for de primeira conjugação. Segunda conjugação, vamos pensar no verbo beber. Eu vou tirar esse finalzinho. Yo bebo. Tu bebes. Él bebe. Nosotros bebemos. Vosotros bebeis. Ellos bebem. Vamos pensar na terceira conjugação no partir. Tirou o finalzinho. Yo
parto, tú partes, él parte, nosotros partimos, vosotros partís, ellos partem. Reparem que na segunda e na terceira conjugação, eu ainda tenho algo que é idêntico aqui e aqui. Só vai mudar o nosotros e o vosotros. Beleza? Então, para todos os verbos que sejam regulares, no presente do indicativo, vocês vão conjugar exatamente assim, com essa terminação. Beleza? Vou botar aqui um completo para ficar mais fácil, ó. Terminado em ar. Ele é o que mesmo que eu falei? Primeira conjugación. Então, yo hablo, tú hablas, él, ella, usted habla. Nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos, ellas e ustedes hablam. Reparem que se eu boto o hablar aqui, o que eu fiz? Tirei exatamente o finalzinho e completei com o que a gente já tinha visto antes. R, tá em segunda conjugación. É o verbo comer. Yo como, tú comes, ele, usted come. Nosotros comemos, vosotros comeis, ellos, ellas e ustedes comem. Mesma coisa. Tem o verbo aqui, tirei o finalzinho, completo com as terminações. E R é um verbo de terceira conjugação. Então, partir, ó, que eu acabei de mostrar para vocês. Tiro o IR, yo parto, tú partes, ellos te partem, nosotros partimos, vosotros partís, ellos, ellas e ustedes partem. Beleza, então? Até aqui é bem simples. Por quê? Você vai pegar todos os verbos que sejam regulares e vai conjugar exatamente da mesma maneira, dependendo da conjugação. Se for R, vai ser com aquelas mesmas terminações, R com as terminações e R com as terminações. Isso é simples. Até aqui tudo bem? Vamos continuar. Olha o exemplo que eu coloquei. Eu coloquei uma tirinha da Mafalda. Yo confío, tú confías, él confía. Nosotros confiamos, vosotros confiáis, ellos confían. Que manga de ingênuos, no? Então, é uma tirinha, lógico, né, que é uma tirinha crítica, porque se a gente vê a Mafalda, a gente já sabe que ela vai dar uma alfinetadinha, então ela vai fazer uma crítica a alguma coisa. Então, a professora pede, provavelmente, para ela conjugar o verbo confiar no presente do indicativo, e ela conjuga em todas as terminações, mas no final, ela vira a professora e fala assim, poxa, todo mundo confiando em todo mundo é tão ingênuo assim? Então, lógico que é uma brincadeirinha que ela faz, mas se a gente volta aqui, a gente percebe que eu tenho o verbo confiar, que eu tiro o finalzinho e completo exatamente com a terminação que eu coloquei ali no quadrinho para vocês. Beleza? Então, vamos lá que a gente vai ver agora mais algumas coisinhas. Vamos fazer um exercício, tá? Então, aqui eu tenho o verbo hablar. Eu tenho Juan. Se é Juan, eu sei que é ele. Então, ele, eu tenho hablar. Eu vou tirar esse finalzinho aqui, ó. Juan a veces habla. Muy deprisa, muito rápido. Nosotros. Olha só quem eu tenho que ver primeiro. Primeiro eu sempre tenho que ver quem é a pessoa do discurso. Então, nosotros, todos os dias. Olha a ideia aqui de ser algo habitual, que faz com frequência. Esperar. Então, vou tirar o finalzinho. Nosotros, todos os dias, esperamos el autobús nesta parada. Então, a gente espera o ônibus naquela parada. Usted. Então, eu sei que é a terceira. Eu tenho aqui. Usted bebe mucho alcohol. Então, bebe muito álcool. Ellas. Compreender. Ellas no comprendem. Esta pergunta. Pedro, recibir. Tirou. Pedro é ele. Então, Pedro recebe muitas cartas e correios eletrônicos. Ele recebe muitas cartas e e-mails. Los bancos, abrir. Então, todos os bancos abrem a las 10. Usted, vivir. Usted vive em uma calle muito tranquila. Vem cá. Então, nesse exercício aqui, a gente sintetizou o que a gente viu até aqui. Até aqui, a gente viu os verbos no presente do indicativo, né? Esses verbos do presente do indicativo têm terminações equivalentes. Então, todos eles vão terminar da mesma maneira, terminando na primeira conjugação,
terminou aquela que eu botei na casinha, na segunda com aquela casinha e na terceira com aquela casinha. Fechou? Não tem dúvida nenhuma, não vai nada muito difícil. Não tem nada que você fala assim, meu Deus, eu tenho que reorganizar as ideias. Não, é apenas fazer isso, colocar, tirar final e colocar. Só. Beleza? Vamos lá. Agora vamos ver os irregulares. Agora a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Por quê? Porque ele muda um pouco. O estilo do verbo muda um pouco. Então, eu tenho os principais. Ser, estar e tener. As pessoas dos discursos estão aqui. Não muda nada. Mas, você sabe aqui, se é ser, yo soy, tu eres, ele é usted, es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas e ustedes son. Vocês podem perceber que é muito diferente. Mesmo sendo um verbo de segunda conjugação, a terminação não é igual àquela que eu mostrei, porque ele é irregular. Então, ele é um verbo que tem irregularidades. Então, ele não pode manter a mesma terminação que um verbo regular, que vai sempre manter a mesma terminação. Beleza? Então, temos o estar. Yo estoy, tú estás, él, usted está. Nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ellas y ustedes están. Tener. Yo tengo, tú tienes, él tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas y ustedes tienen. Então, esses três são os mais importantes, são os que mais aparecem, né? Você pensa no verbo ser, que é um verbo que a gente usa com muita frequência, né? O estar, porque a gente também usa. E o tener, né? Que é o tener, é de eu tenho, de posse. Então, vai aparecer muito em prova de vestibular também, de acordo com os textos. Beleza? Vamos lá, então. Aí, aqui, a gente tem que olhar com muito cuidado, tá? Porque, tá vendo aqui? Eu coloquei, ó, é para ir, é para ir, ó para o é e o para o é. Então, essas são as irregularidades. Eu só tenho um verbo, por exemplo, pensar. Tá vendo que ele tem um ezinho aqui? Esse é vai virar i. Deixa eu voltar. Vai virar ié. Eu tenho, aí olha só, yo pienso, tu piensas, él piensa. Olha que diferença. O nosotros e o vosotros não tem irregularidade. Então, aqui eu tenho nosotros e vosotros sem irregularidade. Tá vendo aqui que eu tenho ié, ié, ié? Aqui eu já tenho é, ié. E o ellos, ellas e ustedes voltam a ter a irregularidade do ié. A mesma coisa vai acontecer em todos eles. Olha aqui o medir. O medir vai trocar o é por i. Então, yo mido, tu mides, él mide. Nosotros e vosotros não tem irregularidade. Então, medimos, medis. E o ellos volta a ter irregularidade. Ó por o é. Tá vendo aqui o ó? Puedo, puedes, puede. Nosotros e vosotros não tem irregularidade. Volta depois pro o e. O para o é. Rugar. Ruego, ruegas, ruega. Rugamos, rugais, não tem irregularidade. Ruega. Então, vocês precisam focar que o nosotros e o vosotros não vão ter irregularidades. Você vai conjugar normalmente. Então, aí você fala assim, poxa, mas isso aqui é bem complicado. É, mas com a prática, você começa a perceber que não é tanto. E na hora da prova, ele não vai te pedir para conjugar. Você já vai ver o verbo conjugado. Então, fica muito mais fácil, né? Mas quando você vê o verbo conjugado com ie, o e, você já sabe que ele é um verbo irregular. Sim? Então, isso é que é legal, você saber que ele é um verbo irregular. Porque na hora da prova, você não vai ser pedido, conjugue o verbo ser no presente indicativo. Isso não cai no vestibular. Mas você precisa saber que esse verbo é irregular, porque isso vai te ajudar na hora do texto. Beleza? O verbo ir, que também é um verbo muito importante. Yo voy, tu vas, él va. Nosotros vamos, vais e van. Beleza? Vamos ver agora um exemplozinho. Es que ele e yo sempre... Não, desculpa. Es que ele e yo somos re amigas, ¿entendés? Somos como almas gemelas, compartimos todo y siempre nos gustan las mismas cosas. Pero esto no se la voy a perdonar. Aí a menina no telefone. ¿Te sacó el novio? No. Se comprou los mismos zapatos que yo. Então aqui é uma tirinha que ela está falando com alguém no telefone, contando que essa amiga que ela tem, não tem problema nenhum, elas sempre dividem tudo. Mas isso ela não vai perdoar. Por quê? Porque ela... Aí a menina fala assim, ué,
tirou seu namorado? Ela diz, não, comprou o mesmo sapato que eu. E aí é uma tirinha cômica, né? E a gente pode ver nessa tirinha que nós temos verbos, ó, ele e yo. Se são ele e yo, somos nós outras. Então, nós outras somos. E aí repete. Tendes tá em vos, que a gente vai ver depois sobre isso. Compartimos. Por quê? Se tem ele e yo, estou falando de nós outros. Então, eu tenho que usar tudo, né? Conjugado em nós outros, em nós. Então, somos, compartimos. Aí aqui, todas sempre nos gustam. Aqui eu vou falar já com vocês no outro bloco sobre o verbo gustar, que ele tem peculiaridades diferentes. ¿Te sacó el novio? No, se compró los mismos zapatos que yo. Então, esse se comprou, a gente vai ver já também que é um verbo reflexivo. Também tem uma peculiaridade diferente. Olha outro exemplo. Las cosas que no se dicen suelen ser las más importantes. Então, eu tenho o verbo decir aqui e tenho o verbo soler. Olha só aqui. O verbo é soler. Eu tenho o ozinho e eu troquei pelo quê? O é. Então, aqui nesse aqui você percebe que é um verbo irregular. Porque o verbo, né, quando ele está no infinitivo, ele é soler. Então, ele tem um ozinho. Quando eu conjugo ele, se não for nós outros e vosotros, eu coloco o e. Beleza? Isso ficou claro? Então, o que diz a frase? As coisas que nos se dicen suelen ser las más importantes. Quer mostrar o quê? Que o que você tem com a pessoa, né, é muito maior do que é dito em determinados momentos, né? Só a fala. Beleza? Vamos lá, então. Para a próxima. Supongo que esse gordito desagradable, com cara de nerd, no será el chico que me vas a apresentar. No. Esse é mi novio. Então, olha aqui o ex. Lembra do ex que eu botei lá do soy? Eu soy, tu eres, ele es. Tá aqui, ó. Então, ela tá lá falando do namorado da outra que acha feio. Bicicleta fija. Lejos no llegas, pero tampoco tienes que volver. Então, a bicicleta, ela tá aqui, não vai se mover nunca. Então, lejos significa longe. No llegas, olha o verbo conjugado, que é o verbo llegar. Yo llego, tu llegas. Pero tampoco tienes que volver. O tienes já é irregular. Lembra? Yo tengo, tu tienes. Então, aqui é o verbo tener, que eu vou botar o e é. Então, agora nesse primeiro bloco nós vimos o presente, os verbos no presente indicativo, tanto os regulares quanto os irregulares. E quais são as diferenças que eles têm entre eles. Como eles não estão todos regulares, na hora da conjugação isso precisa ser diferente. Não dá para ser igual, porque senão a pessoa não vai saber quando um verbo é regular ou quando ele é irregular. Beleza? E vamos falar de dois tipos de verbos que são um pouquinho diferentes, né? Tem algumas peculiaridades diferentes. Então, a gente vai dar uma olhadinha neles, que também vai ajudar vocês na hora de ver os textos. Beleza? Então, vamos lá. Verbos reflexivos. Quando el sujeto practica e sofre la acción. O que é isso, então, Renata? Então, quando eu tenho um sujeito que ele vai sofrer e vai praticar a ação. Isso é um verbo reflexivo. E é um verbo que é muito usado no espanhol. É um dos verbos mais usados, tá? Por quê? Porque o espanhol tem essa mania. Ele usa todo o tempo um verbo reflexivo, tá? Então, vamos ver como é esse verbo reflexivo. Como você consegue perceber que ele é reflexivo, tá bem? Vamos lá. Exemplo. Me despierto a las 6 de la mañana. Então, me despierto, sim? Aí eu tenho aqui um verbo, ó, que está entre parênteses. Despertar-se. Tá vendo que eu tenho essa partícula SE no final? Toda vez que eu tiver essa partícula SE no final, eu tenho um verbo reflexivo. Todas as vezes. Então, você vê que eu tenho aqui, ó, despertar. Então, eu tenho o despertar, que é um verbo que está no presente do indicativo, mais a partícula se. E você percebe que ele é um verbo de primeira conjugação. Ele está no infinitivo dele. Então, despertar. Então, toda vez que você olhar um verbo com a partícula SE no final, você sabe que ele é um verbo reflexivo. E aí você vai fazer o quê? Você vai conjugar esse verbo aqui, ó, despertar. Acabamos de ver que se eu tenho
esse ezinho aqui, ele vai passar para IE. Então, despierto. Depois que eu conjuguei, eu tenho que olhar qual é o pronome que vem na frente. Vamos ver isso já já. Te acuestas a las 8? Então, eu tenho o verbo acostar-se. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, o SE? Então, se eu tenho o SE, eu sei que ele é reflexivo. E eu tenho o acostar. Acostar é um verbo que está no infinitivo e tem que conjugar ele no presente. Então, olha só. Só que ele é irregular, tem ozinho. Então, vira o E. Te acuestas a las 8? Então, vamos lá. Para eu descobrir quem vai vir antes, eu preciso ver a pessoa do meu discurso para poder entender quem vem antes. Então, sempre que for yo, eu vou usar o me. Sempre que for tu, eu vou usar o te. Ele, usted, eu vou usar o se. Nosotros, nos, vosotros, os, ellos, ellas e ustedes, se. Então, eu vou sempre usar me, te, se, nos, os, se. Então, eu sempre antes do verbo conjugado, eu preciso colocar essa partícula. O me, o te, o se, o nos, o os ou o se. Vai depender de quê, Renata? Vai depender da pessoa do discurso. Se eu estou falando de mim, eu quero despertar, quero acordar, eu vou falar me despierto, porque sou eu, né? Eu que me desperto às 6 da manhã. Então, eu preciso sempre ter essa partícula antes do verbo conjugado. Ah, tá, então o verbo pode ser conjugado em todas as pessoas? Não. O verbo vai ser conjugado sempre no presente e de acordo com a sua pessoa. Então, uma dica, vem cá. Esquece isso aqui, por exemplo. Pega o verbo, ó, peinar. É um verbo, que é o pentear. Ele também é um verbo reflexivo porque ele termina em SE, sim? Mas primeiro vamos conjugar o peinar, né? O peinar é um verbo no presente indicativo que termina em AR. Então, ele está na primeira conjugação. Então, yo peino, tu peinas, ele, usted peina, nosotros peinamos, vosotros peinais, ellos, ellas e ustedes peinam. É o que a gente acabou de ver na outra aula, lembra? Tiramos o finalzinho e acrescentamos com a partícula que a gente já tinha visto na aula passada. Agora, eu tenho que colocar sempre o me, o te, o se, o nos, o os ou o se na frente. Vai depender da pessoa do discurso, beleza? Mais um exemplo aqui. Acostar-se, de deitar, de descansar, também termina em SE. Se termina em SE, você sabe que ele é um verbo reflexivo. Então, ele obrigatoriamente precisa ter na frente dele a partícula. Obrigatoriamente. Você nunca pode ter um verbo reflexivo que não tenha isso. Então, primeiro vamos conjugar o verbo. Ó, acostar termina em AR. Ele é um verbo de primeira conjugação e tem que conjugar ele no presente. Só que ele aqui é um verbo irregular. Então, eu tenho esse O que vai virar o quê? O E. Então, yo acuesto, tu acuestas, ele, usted acuesta. Nosotros e vosotros, lembra? Não tem regularidade. Então, nosotros acostamos, vosotros acostais. Por quê? Porque ele não sofre irregularidade. Nem nosotros, nem vosotros. Não pode esquecer isso. Isso aqui é muito importante. Aqui volta a ter ellos, ellas e ustedes acuestan. Então, voltou a ter irregularidade. Então, na frente dele, eu coloquei quem? As partículas. Me, te, se, nos, os, se. Vamos supor que eu esteja falando de nosotros. Estou falando de nosotros. Eu sei que a partícula é nos. Opa, faltou o Szinho aqui. A partícula é nos. Nosotros, nos. Vamos pensar no verbo levantar. Nos levantamos juntos. Então, aqui eu também teria o verbo levantar-se. Por quê? Eu teria um verbo reflexivo, porque tem a partículazinha SE. Eu colocaria a partícula na frente, que é o nos, e depois eu conjugaria o verbo levantar. Levantamos. Então, nosotros nos levantamos juntos. Beleza? É complicado, não é um verbo tão simples. O verbo reflexivo é um dos verbos que geram mais dúvidas quando a gente está em sala de aula, quando a gente está explicando. Por quê? Porque é muita coisinha, é muito detalhe. Na hora que eu tenho que olhar o texto e perceber que eles são verbos reflexivos. Por quê? Porque o sujeito que está ali,
Ele está fazendo e está sofrendo. Então, eu tenho que perceber, quando eu leio esse texto, que eu posso ter verbos reflexivos. Ele pode fazer até uma pergunta relacionada a verbos reflexivos. Já aconteceu? Em algum vestibular, acho que foi em 2006, 2007, aconteceu isso. Dele pedir para você olhar os verbos reflexivos do texto para poder entender quem pratica e quem sofre a ação. Então, o verbo reflexivo é importante. Ele é importante para você e para você entender ele. É simplesmente isso que eu disse. Você precisa pensar nas partículas que vêm na frente, de acordo com a pessoa do discurso, e conjugar o verbo no presente do indicativo. Beleza? Então, vamos lá. Amo que llegue el frío. Me encanta el cafecito, el rayito de sol por la ventana. Me encanta hacer un mito, ponerme mucho abrigo. E a los 5 minutos, volver a la cama. Então, aqui eu tenho uma tirinha do Garfield, que sempre são tirinhas bem humoradas, na maioria das vezes. E o que ele faz? Ele diz que adora o frio, por quê? Porque ele pode fazer tudo que ele quer e no final ele vai fazer o quê? Voltar a dormir. Que é isso que ele mais gosta de fazer. Então, você pode ver aqui, que eu tenho aqui, ó, me encanta, sim? De novo, me encanta, porque ele está sofrendo e fazendo ação. Olha aqui, poner-me. Tá vendo aqui, ó? Que é um verbo conjugado juntinho. A gente já vai ver. É um reflexivo diferente, mas também que dá certo. Mas também que não cai muito. Cai mais esse outro tipo que eu mostrei para vocês agora. Mas você tem que pensar o quê? Que ele sempre fez e sofreu a ação. Por isso que ele usou o verbo reflexivo. Por isso que ele usou a partícula na frente do verbo. Beleza? Vamos lá. Agora a gente vem para outro tipo de verbo que também é muito importante e que ele é um pouco diferente do que a gente está habituado a ver. Então, que é o verbo gustar, no presente do indicativo. Eu continuo no presente do indicativo, só que eu estou mostrando umas peculiaridades. Então, vamos lá. A mí, a ti, a él, ellos, te, a nosotros, a vosotros, a ellos, ellas e usted. Lógico, quando eu digo a mí, eu estou me referindo a um yo, só que esse yo está dentro desse mi. A ti é o meu tu, sim? E aí eu também tenho que colocar as partículas na frente relacionada à pessoa do discurso. Aí você vai falar para mim assim, agora embolou tudo, porque eu tenho um verbo reflexivo, que eu tenho que colocar os pronomes antes do verbo, e tenho um verbo gustar, que eu também preciso fazer isso, só que elas mudam. Mudam, porque lá, no reflexivo, lembra? Era me, te, se, nos, os, se. Aqui no verbo gustar, eu tenho me, te, le, nos, os, les. Então, vem cá. Vai mudar apenas esse e esse. São as duas que mudam de acordo e pensando no reflexivo. Não pode confundir, tem que tomar muito cuidado. Então, isso aqui está fazendo referência a quem? A pessoa do discurso. Beleza? Então, vamos botar aqui um exemplo assim. Vamos pensar. A nosotros. Então, potinho. Então, já sei que eu vou usar o nos. Só que eu preciso botar o gusta ou o gusta. E aqui esse gusta, ele está no singular. Esse outro gusta está no plural. Aí você vai falar assim, ah, tá, então eu vou olhar o que vem e vou botar. Vou ver se a pessoa é nos outros e vou colocar. Não, aí que você se engana. O que você tem que fazer aqui é o seguinte, você vai olhar quem vem depois, tá? Se o que vier depois for singular, você vai usar o gusta, independente da pessoa do discurso. Se o que vier depois for plural, você vai usar o gusta, independente da pessoa que vem lá na frente, tá bom? Vamos lá, então. Vamos supor que eu quero botar chocolate. Quando eu vejo chocolate, ele está no singular, sim? Se ele está no singular, a nosotros nos gusta chocolate. Aí você vai falar assim, ah, mas é nosotros. Se é nosotros, é gustam, porque está no plural. Não. O maior erro e o maior problema é quando vocês pensam assim. Não é assim. Você tem que pensar que é como se não existisse o final. Pensa primeiro no início, depois pensa no final. Vem cá. Vamos fingir que a gente não existe isso aqui. Então, a gente tampa essa primeira parte aqui e fala, a nosotros. Então, eu vou procurar qual é
o relacionado, aí é nos. Então, botou aqui. Depois eu vou olhar qual é o complemento. Tá no singular? Eu coloco no singular. Tá no plural? Eu coloco plural. Vamos pensar em outro exemplo, para ficar mais fácil. A ellos. Se é ellos, qual é a pessoa do discurso que eu tenho que colocar aqui? Les. Então, tem um pontinho aqui e outro pontinho aqui. Agora eu tenho que usar gusta ou gustam. Vai depender do que vier depois. A ellos les... O que será que vai vir aqui? Vou botar binos. Meu Deus. A ellos les gustam binos. Por quê? Porque está no plural. Então, você precisa ver quem vem depois para poder ver se você vai colocar o gusta ou o gusta. Então, recapitulando. O verbo gustar é um verbo que também precisa de complemento. Então, eu vou usar esse complemento de acordo com a pessoa. Né? Então, eu vou olhar qual é a pessoa do discurso para descobrir qual é o complemento dessa pessoa. E depois, eu vou olhar qual é o substantivo que vem depois, se ele é singular ou se ele é plural. Se ele for singular, eu sei que eu tenho que usar o gustar. Se ele for plural, eu sei que eu tenho que usar o gustam. Porque eu tenho que usar o verbo gustar de acordo. Eu não tenho outra classificação do verbo. Sempre vai ser gusta ou gustam. Vai depender do que vier depois. Beleza? Vamos ver aqui agora um exemplozinho. Completa los suecos con el verbo en presente de indicativo. Você viu que eu coloco o presente do indicativo. Eu não boto o verbo reflexivo. Por quê? Porque o verbo reflexivo faz parte de um verbo no presente do indicativo. Então, aqui eu tenho banhar-se. Olha que eu tenho aqui o SE, tá vendo? Então, se eu tenho esse SE, eu tenho um verbo reflexivo. Se eu tenho um verbo reflexivo, eu sei que eu vou precisar ter um complemento na frente desse verbo. Olha o verbo aqui, banhar. Se é um verbo banhar, vamos lá, vou botar aqui. É um verbo que está em primeira conjugação. Sim? Então, eu vou tirar esse finalzinho e vou colocar. Yo banho, tu banhas, él banha. Nosotros banhamos, vosotros banhais, ellos banham. Só que aqui eu pego nosotros. Se ele é um verbo reflexivo, quem vem aqui? Vamos voltar lá para ficar mais fácil. Aqui, ó. Nosotros, quem vem? Nos. Então, vamos lá. Nosotras, nos. Agora eu tenho que conjugar o banhar. Já conjuguei. Então, nosotras nos banhamos em la piscina. Então, a gente toma um banhinho lá na piscina. Vamos pensar aqui no acostar-se. O acostar-se também é um verbo reflexivo, termina em SE. E temos o acostar, que é um verbo que está em primeira conjugação, mas ele é irregular. Então, tem que botar o E. É o yo, não é? Vamos voltar lá para ver qual é. Jo, me. Ó, então, eu vou usar o me. Então, se é o jo, é o me, faz relação com isso. Faz sempre uma linha que fica mais fácil, ó. O pronome tem a ver com o verbo, e depois eu conjugo o meu verbo no presente indicativo. Então, yo me acostar. Acuesto. Temprano. Temprano é cedo. Não esqueçam de prestar atenção, e bastante atenção, em dicas de vocabulário que eu vou dando ao longo da aula. Porque são vocabulários que são importantes para vocês, que caem bastante nas provas do Enem, tá? Então, eu sempre vou jogar nos exercícios palavrinhas e vou dar o que ele significa em português, para facilitar você, para você conseguir entender melhor quando você for ler um texto global. Beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tenho el niño. Se eu tenho el niño, eu tenho ele. Tenho ele. Sim? Então, vamos voltar lá para ver qual é o do el. El, ele e o ste vai usar quem? O se. Não confunda, tá? Porque aqui é o verbo reflexivo. Então, se é o verbo reflexivo, eu vou usar o se e não o le. O le eu só uso para verbos do gustar, encantar, parecer, que me encanta, me parece, me parecem. Só vou usar lá. Não vou usar aqui no verbo reflexivo. No verbo reflexivo é sempre o se, beleza? Então, vamos lá. El niño é ele. Então, eu vou usar o
se, porque ele é um verbo reflexivo, porque ele termina em se. Llamar é o verbo, porque é de chamar. Então tá aqui, ó. Llamar. Então ele é de primeira conjugação, eu vou conjugar ele no presente indicativo. Yo llamo, tu llamas, ele llama. Llamamos, llamais, llaman. Só que eu estou falando ele. Então, el niño se llama Andrés, porque ele se chama Andrés. Beleza? Então, aqui a gente fez uma síntese do verbo reflexivo, de como eu vou usar esse verbo reflexivo. Não pode esquecer, eu tenho sempre o complemento e antes do verbo conjugado no presente indicativo. Quando eu penso no verbo gustar, que é gusta ou gustan, eu tenho sempre um complemento antes dele, mas eu preciso olhar quem vem depois dele para saber se ele vai estar no singular ou se ele vai estar no plural. Não pode esquecer disso, para não confundir, tá? Da mesma família do verbo gustar, tem o verbo encantar e o parecer. É a mesma coisa. Vai ser sempre gusta, gustan, encanta ou encantam, parece ou parecem. Só, é a mesma família, tá? Você vai usar a mesma conexão, né? Quando você vai conjugar, precisa ter algo antes relacionado à pessoa do discurso e o verbo precisa ter relação com quem vem depois. Beleza? E a gente viu até agora os verbos no presente indicativo, né? Tanto regular quanto irregular. Vimos também o reflexivo e o verbo gustar. Agora a gente vai um pouquinho diferente. A gente vai ver um outro tipo de verbo, que é o verbo pretérito perfeito composto. Aí você vai falar, aí agora, né, vai ser uma confusão, porque pretérito perfeito composto, então ele é igualzinho ao nosso pretérito perfeito do português. Não, ele não é igualzinho. E é por isso que ele gera dúvida. Então a gente vai ver isso agora para poder não ter mais essas dúvidas. Vamos lá. Então, o tempo verbal, como eu disse, é pretérito perfeito composto. Então, o próprio nome já diz, se ele é um pretérito perfeito composto, ele é um verbo composto. Então, ele vai ser composto de dois verbos, não de um só. Então, usamos el pretérito perfecto compuesto, o también llamado pretérito perfecto, cuando hay una relación temporal con el momento del habla. Como assim, Renata? Temporal com o momento da fala. Quando eu penso no pretérito perfeito do português, o pretérito perfeito do português é passado. Por isso que você não pode confundir. Não é porque é pretérito perfeito, perfeito parece com perfeito, né? Que você vai achar que tem uma relação e é o mesmo tipo de verbo. Não é. O pretérito perfeito composto do espanhol, o pretérito perfeito, ele vai ter alguma relação com o momento que você está falando. Então, é algo que também está aqui, também está nesse presente. Tá bom? Vem cá. Então, o que vai me ajudar a descobrir que é um pretérito perfeito que eu preciso usar? São os marcadores temporais. Os marcadores temporais são importantes em todos os tempos verbais. E também são importantes no vestibular. Por quê? Porque você, pelos marcadores temporais, consegue entender e consegue saber o que o texto pede, né? O que é o texto? O texto está falando de que horas? De hoje, de amanhã? É presente, é passado, é futuro? Tudo isso você vai conseguir descobrir olhando os marcadores temporais. Quando você olha para eles, você consegue descobrir qual é o tempo. Mesmo que você tenha dúvida em tempo verbal, porque eu sei que tempo verbal é complicado. Tempo verbal é complicado em português, que é a nossa língua materna, e ainda mais em línguas estrangeiras. Então, fixa no marcador temporal, porque ele vai te dar essa ideia, ele vai te dar esse respaldo do que ele quer. Beleza? Então, vem cá. Este mês, esta noite, este ano. Olha que legal que eu falei. Se eu digo este mês, eu sei que ainda não terminou. Por isso que não é passado. Se eu digo esta noite, também não terminou. Se eu digo este ano, também não terminou. Então, todos esses marcadores estão mostrando para você que o pretérito perfeito não é utilizado no passado. Porque se eu estou falando de este ano e esse ano ainda não terminou, você consegue saber que não é algo do passado, é algo que ainda está acontecendo. Pode ter começado até na semana passada, que já acabou. Mas é uma coisa que ainda ocorre no momento que eu estou falando com você. Sim? Vamos lá o exemplo. Este mês he salido com mi novio. Então, este mês, eu continuei saindo com quem? Com meu namorado. Novio não é igual ao português, né? No português, a gente usa noivo, né? Para quem já está antes de casar. Novio, em espanhol, é só o seu namorado, a pessoa que você se relaciona. Tá bem? A gente já vai entrar nas questões do verbo no próximo slide. Esta noite hemos ido al cine. Então, esta noite, se eu falo esta noite,
Mesmo que eu ainda já tenha ido no cinema, essa noite ainda não terminou. Ainda posso sair para jantar, posso sair para conversar. Então, essa noite não terminou. Por isso que eu vou usar o pretérito perfeito. Eu não vou usar o indefinido que é passado. Eu vou usar só o pretérito perfeito. Beleza? Este ano han alquilado um piso. Alquilado é alugado. Então, quando eu digo piso, não é um piso de chão. Quando eu digo alquilado um piso, alugou um apartamento, alugou algum lugar para morar. Beleza? Então, para sintetizar, pretérito perfeito composto não é o nosso passado, tá? Ele é um verbo que eu vou usar sempre que eu ainda estiver usando um marcador temporal que ainda está acontecendo, que ainda não terminou. Beleza? Vamos lá, então. Como eu faço esse pretérito perfeito composto quando ele for regular? Presta atenção. Isso aqui nunca vai mudar, tá? Eu tenho aqui as pessoas do meu discurso e eu tenho o verbo haber que nunca vai mudar. Vai ser sempre conjugado assim, sempre. Então, yo, tu, has, ellos, te, a. Nosotros hemos, vosotros habéis, ellos, ellas e ustedes han. E ele vem sempre antes do verbo no particípio. Então, para formar o pretérito perfeito composto, eu tenho o haber mais um particípio. Aí eu formo um verbo composto. Beleza? Composto por quê? Porque eu tenho a conjugação do verbo haver e tenho a conjugação do particípio. Então, vamos lá. Particípio. Cantar. Terminou em AR. Beleza? Se terminou em AR, o particípio é ado. Terminando em AR e IR, o particípio é ido. Aí você vai falar assim, então entendi. Toda vez que eu tiver um verbo terminado em AR, ele vai ter um final ado. Toda vez que eu tiver um verbo terminado em AR e em R, ele vai ter um final ido. Beleza, só que você não pode esquecer que também tem os verbos irregulares, que a gente vai ver já já. Nos regulares é isso mesmo. Toda vez que eu tiver um verbo terminado em AR, eu sei que quando eu for conjugar ele, eu vou conjugar ele com ado no final. Beleza? Então vem cá. Cantar. Então, cantar, quando eu pedir o particípio do cantar, ele fica cantado. Tá vendo aqui? E aí eu vou repetir ele em todas as pessoas do discurso. Então, yo he cantado, tu has cantado, ele, usted ha cantado. Nosotros hemos cantado, vosotros habéis cantado, ellos, ellas e ustedes han cantado. Então, eu tenho todas as pessoas do discurso terminado em ado, porque eu tenho um verbo que termina em primeira conjugação, então o particípio da primeira conjugação é ado. Aí você fala assim, então se fosse amado, a mesma coisa, amar, né, no caso, é a mesma coisa. Eu tenho, se ele está na primeira conjugação, esse AR vai para onde? Vai virar ado. Então, tudo amado, yo amado, tu amado, tudo, até o finalzinho. Só vai mudar o quê? O verbo que vem antes, que é o particípio do haber, que é o haber, antes do particípio, beleza? Vem cá. Comer e beber. O comer é um verbo que está em segunda conjugação. Se ele está em segunda conjugação, ele não termina em ado como o cantar. Ele vai terminar em ido. Então, tudo em ido. Comido, 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 comido. Todas as pessoas do discurso com o final ido. A mesma coisa de um verbo de terceira conjugação, terminado também em R. Se ele é de terceira conjugação, ele vai ser em ido. Então, o que eu preciso entender, então? Que eu tenho sempre que conjugar o verbo haber, que vai ficar sempre igual. E, as, a, emos, habéis, an. E tem que colocar o particípio no final. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, yo. Aí eu peço, vai vir sempre assim, né? Yo cantar, que é o que está aqui, vai ficar mais fácil. É o yo, então eu sei que é o haber, é o e. Então, yo he cantado mucho. Então, eu sei que aqui é e cantado por quê? Porque ele é um verbo, é um pretérito perfeito composto. Então, se ele é composto, eu sei que ele tem que ter dois verbos. Tanto o verbo haber, quanto o verbo com particípio. Beleza? Então, vamos sintetizar o regular. O regular vai ser sempre assim. Eu vou ter o haber conjugado mais particípio.
Então, nunca vai mudar. E, as, a, emos, habéis, an. Isso nunca muda, depende da pessoa do discurso. Se é jo, é e. Sim? E depois eu vou ter o particípio. Se for primeira conjugação e terminar em AR, vai ser tudo terminado em ado. Se for segunda conjugação ou terceira conjugação, vai terminar em ido e vai ser ele todo. Beleza? Vamos para o outro. Aqui eu tenho o particípio dos irregulares. Aí você vai falar assim, ah, então todos são assim. Tem umas peculiaridades. Não pode esquecer que antes disso aqui, né, eu tenho quem? E, as, a, emos, habéis e an. Por quê? Porque ele é um verbo pretérito perfeito composto, então esse aqui é o haber conjugado. Só que depois disso, eu preciso do particípio. Então, o particípio do abrir não é abrido, né? É abierto. Do cobrir é cubierto. Decir, dicho. Escribir, escrito. Hacer, hecho. Imprimir, impreso. Morir, muerto. Poner, puesto. Pudrir, podrido. Resolver, resuelto. Romper, roto. Ver, visto. Volver, vuelto. Aí você fala assim, ah, mas aí é muito difícil, porque eu vou ter que decorar e saber todos. Não, por quê? Porque o verbo também vem conjugado no texto. Então, você só precisa saber que ali ele é um particípio, né? Ele é o verbo composto do pretérito perfeito, que você vai descobrir como? Você vai descobrir olhando lá o marcador temporal, que vai te ajudar, e você vai descobrir também quando tiver o verbo haber conjugado antes do verbo. Então, você já sabe que ali, se eu tenho um verbo haber conjugado antes de outro tipo de verbo, você sabe que é pretérito perfeito. Então, você já sabe que está nesse tempo verbal. Você já sabe que está no tempo verbal de quê? Que está acontecendo, que pode ter começado até antes, mas ainda continua, ainda é algo frequente. Isso que é legal, porque é isso que faz importância para você no seu texto. Porque aí você consegue saber qual o tempo verbal daquele momento do texto. Que é óbvio que em alguns momentos o texto não vai ter só um tempo verbal, vai ter vários tempos verbais. Mas você sabe que naquele momento era esse tempo verbal. E isso pode fazer a diferença na hora de você acertar a questão. Porque você consegue ver qual é o tempo e o que estava querendo dizer. Beleza? Então vem cá. Então eu tenho que saber os mais importantes para facilitar, para ficar na cabeça, para não esquecer mesmo. Não pode esquecer do decir, que sempre aparece, hacer, poner, ver, romper e volver. Esses são os mais importantes porque eles sempre vão aparecer. Então, por exemplo, vamos pensar que eu queria o verbo hacer. Então, eu tenho que ter o verbo haber, e, as, a, emos, habéis, mais o particípio do verbo hacer. Então, que é o hecho. Então, yo he hecho, tú has hecho, él, ella, usted ha hecho, nosotros hemos hecho, vosotros habéis hecho, ellos, ellas e ustedes han hecho. Então, é da mesma maneira que o regular. Você repete o particípio em todas as pessoas do discurso. Você apenas muda o haber que vem na frente. Mas o final vai ser sempre o particípio conjugado, o particípio todo. Beleza? Beleza até aqui? Conseguiram entender? Agora vamos fazer alguns exercícios para poder fixar. Completa los huecos com os verbos em pretérito perfeito. Que você já sabe, se eu falo pretérito perfeito, que ele também é o pretérito perfeito composto, tá? Então, olha só. Yo, não é yo? Então, primeiro vamos colocar o do verbo haber. Yo, e. Terminar. Terminar está terminando em quê? AR. Se termina em AR, é o ado. Então, já e terminado
lá a carreira de periodismo, de jornalismo, né? Então, por que eu botei esse E aqui? Vamos voltar. Não era Joe? Joe faz relação com quem? Com E. Então, haber, na primeira pessoa, conjugado, é o E. Por isso que eu coloquei ele antes do particípio. Tudo bem? O próximo é tu. Então, lembra? E. Depois vem quem? Vamos lá. As. Então, ó. Vem o as. Então. Aí eu tenho aqui o ir. Termina em R. Qual é o particípio? Ido. Has ido al médico esta manhã? Olha que legal. Olha o marcador temporal. Vem cá. Eu botei esta manhã. Mesmo que a minha manhã já tenha até passado um pouco, ela não terminou, porque eu ainda estou no dia. Já estou nesse dia. Então, esta manhã, quando eu usei o esta manhã, ainda não é um passado acabado, né? Porque não acabou esse passado, já não virou passado. É um passado inacabado, porque ele não terminou. Então, por isso que eu vou usar o pretérito perfeito composto e não vou usar um verbo no passado. Beleza? Vamos lá. Vosotros. Vamos lá ver qual é, do haber. Vosotros habéis. Então, vou botar a primeira aqui. Habéis. Hacer. Hacer, ele é um particípio que está no irregular, lembra? Qual é a relação dele? Hecho. Então, habéis hecho el examen esta mañana. Então, esta manhã também, como aqui em cima, é um exemplo de marcador temporal do pretérito perfeito. Vem cá. Ao longo do tempo, eu vou mostrando para vocês marcadores temporais dos tempos verbais, tanto do presente, quanto do pretérito, quanto do futuro, quanto do imperfeito. Por quê? Isso vai ajudar vocês. Então, hoje, já estou jogando alguns marcadores temporais que vocês podem encontrar quando o verbo for pretérito perfeito. Depois, ao longo, que vai ter mais aulas de verbinho, a gente vai conseguir ver outros tipos de marcadores temporais. Tá bem? Vamos lá. A ellos. Então, eu estou no ellos. Vamos lá. Cadê? E, as, a, hemos, habéis, an. Então, a ellos les gustar. Qual será? Terminou em AR. Se terminou em AR, eu tenho um. Então, a ellos les han gustado mucho la comida del restaurante. Olha que legal. Lembra que eu falei do verbo gustar? Quem ele tem ali na frente? Ele tem o les. Lembra que o les está mostrando para você que são eles, né? Que é os te. Então, esse les tem relação com a pessoa do discurso. Mas, como é um verbo no pretérito perfeito composto, eu preciso conjugar o haber na frente e o gustar tem que estar no particípio. Mas ele não deixa de perder a pessoinha lá da frente, o seu pronome, o complemento. Ele não deixa de perder isso, mesmo ele estando em outro tempo verbal, tá? Vem cá. Tá vendo aqui, ó? É um verbo gustar, mas ele tem esse les. Por quê? Esse les faz parte do verbo gustar. E ele faz relação com quem? Com ellos. Então, a ellos les han gustado mucho la comida del restaurante. Mucho, muito. Não pode esquecer disso. Tem uma relaçãozinha, uma diferença entre mu e mucho, que a gente também vai ver já já, que ajuda na hora da prova. Então, não esqueçam disso. Se eu tenho um verbo no pretérito perfeito composto, eu não posso esquecer que eu tenho o verbo haber antes do verbo particípio, que vai ser ado e ido quando for regular, e os irregulares têm seus próprios finais. Beleza? Então, tudo bem. Até a próxima. Tchau, tchau.